Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Meu nome é Fernando Toledo. Bem-vindos a todos. Tem alguém vindo na casa pela primeira vez? Bem-vindos do mesmo modo. Então, nós aqui e os nossos amigos e das redes sociais que vão acompanhar a preleção da noite de hoje, que também sejam bem-vindos. Então, convidar a todos para que juntos nós façamos uma prece, para que nós possamos nos interligar com Deus, nos conectar com os nossos anjos de guarda. Então, que nós possamos, na noite de hoje, em mais um aprendizado, contidos nas palavras de Jesus, nos conectar também com os nossos anjos de guarda, cada um de nós, louvando a Deus, agradecendo a presença de todos eles em nossas vidas, juntamente com Maria, a nossa mãe, mãe de Jesus, a nossa mãe também, a nossa mãe espiritual, que ela possa nos acalentar, que ela possa nos envolver com o seu manto azul de mãe, fazer com que nós nos sintamos protegidos, como só uma mãe pode fazer, e que Deus permita que nós continuemos nessa nossa jornada, agradecidos por tudo aquilo que nos acontece, pela natureza, pela família a qual nós pertencemos, enfim, para tudo aquilo que nós estamos colhendo nessa atual jornada. Que essa nossa atual encarnação possa reviver boa parte daquilo que nós fizemos em vidas passadas e com esse conhecimento, mesmo um tanto quanto escondido, porque Deus não permite que nós saibamos de tudo o que nos aconteceu no passado, para nosso próprio entendimento, para nossa evolução, mas que essa sendo a nossa melhor das encarnações, comparando com tudo aquilo que nós vemos os nossos irmãos passarem, então nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui. E a Jesus, quando Ele diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali Ele estará presente, nós temos a certeza, então, da presença de Jesus. E que Ele possa, então, nos intuir na preleção da noite de hoje. Que assim seja. Só um recadinho, depois da preleção, pedir para que todos permaneçam, que nós vamos fazer o sorteio dos livros então, ok? A preleção da noite vai ser sobre o Pai Nosso. Pai Nosso, ele está contido no Sermão da Montanha, mas nós recebemos uma tabela de 54 temas, cada um de nós. Nós somos em 8 preletores e mais alguns convidados. Então, dentro desses 54 temas, o meu de hoje foi Pai Nosso. Mas o que dá para perceber quando a gente começa a estudar esses temas, nós vimos que já fizemos outros temas no passado. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é tão rico para que nós possamos entender aquilo da qual nós vamos falar. O tema que eu já fiz no passado, o mesmo tema, está totalmente diferente daquilo que eu vou fazer hoje. Por quê? Há sempre um entendimento diferente, um entendimento enriquecedor de tudo aquilo que nós lemos, de todos os livros, as obras, as coisas que nós vivenciamos no dia a dia, tudo é aprendizado. Então, quando nós vimos falar aqui, dá inclusive um friozinho da barriga. Do mesmo modo, há muitos anos nós fazemos isso, mas dá um friozinho da barriga. Isso, de certa forma, é bom, para que nós não nos sintamos tão seguros de si. Nós continuamos estudando para falar de tudo aquilo que nós temos que falar. Os nossos anjos de guarda, eles nos intuem, e muitas vezes também, tudo aquilo que foi preparado não sai coisa melhor através da intuição. Mas sempre sai coisa boa, sempre sai coisa melhor.
Mas, como eu falei, nós temos que nos preparar, temos que fazer a nossa parte. Mas assim, o que eu vou tratar hoje está em vários capítulos do Evangelho, principalmente no capítulo 28, que é o das coletâneas de preces espíritas, onde exatamente esse capítulo começa com a prece do Pai Nosso. O comentário dos Espíritos e de Allan Kardec é sobre a prece do Pai Nosso. Por quê? Coletânea de preces espíritas, qual é a principal delas? O Pai Nosso. Mas como nós vamos ver aqui, né? Outra referência, estava esquecendo, mas outra referência. O livro é o Pai Nosso. É um livro psicografado por Chico Xavier, da querida Meimei. Meimei foi uma educadora católica, bastante fervorosa, mas ela durou pouco tempo aqui na Terra. Quem quiser saber mais sobre a vida dela, pode saber através desse livro, chama-se Pai Nosso. Então, Meimei chama-se Irma de Castro, ela viveu só 24 anos sobre a Terra. E depois, lá no plano espiritual, ela veio, através do Chico, trazer diversas obras. Essa do Pai Nosso, especificamente, é uma obra para criança, mas a linguagem é tão simples e tão fácil de entender que é uma leitura gostosa de se fazer. Então, parte do que eu vou falar aqui hoje está baseado também nessa obra de Meimei. Para falarmos em prece, o Livro dos Espíritos, na questão 659, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o caráter geral da prece? A resposta é: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas que podemos pedir: louvar, pedir e agradecer. Então, o Pai Nosso, ele também é conhecido como oração dominical. Mas dominical, no latim, quer dizer Dominus, Senhor. Não tem nada a ver de dominical de domingo. Então, o Pai Nosso não é uma oração de domingo. Pode-se fazer qualquer dia, inclusive aos domingos. Mas dominical é de Dominus, que quer dizer Deus, Senhor. Por que os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar? Aquela época, dentro da linguagem, que é um pouco diferente para nós hoje, mas digamos, aquela época, eles ouviam as recitações judaicas, que eram aqueles recitos que não mudavam, que não tinham um entendimento. Primeiro, não eram todos que eram alfabetizados. Eles tinham que ouvir e aprender através só da fala. Mas mesmo assim, esses costumes faziam com que eles ficassem ouvindo sempre aquelas coisas. Então eles pediram para Jesus para que os ensinasse a orar. E Jesus, vendo aquela multidão que o acompanhava, ele subiu até um monte. Tanto é que essa oração do Pai Nosso está no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, a coisa linda de se ler. No Evangelho são vários capítulos que se fala do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Está lá, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos e outras. Então, Jesus subiu no monte. Por que subiu no monte? Jesus era um profundo conhecedor de tudo. Então, ele tem ideia da acústica que ia sair. Por isso, ele subiu no monte para que todo mundo pudesse ouvir o que ele ia falar. Não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha nada. Era na voz. Ele sabia até a direção do vento quando ele ia fazer as pregações dele. Então veja as particularidades, como nós temos que entender e avaliar e fazer com que nós também coloquemos em frente aquilo que nós aprendemos. Então, ele começou com as bem-aventuranças. No capítulo 27, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. O item 1 diz assim: quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens.
Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. Não é necessário nós orarmos só no quarto. Nós podemos orar na cozinha, na sala, na varanda, onde a gente quiser. É que aqui, a colocação que ele fazia era para o entendimento da época. E o que quer dizer com isso? Orar em segredo é nós voltarmos para nós mesmos. Claro que é muito difícil nós orarmos num lugar de bagunça. É possível, tem gente que consegue, mas é possível. Então por isso que ele fala, entra no teu quarto em segredo, para você se reservar, fazer alguma coisa em que só você está ouvindo, só você está sentindo, fora de um lugar de bagunça. Depois, o item 2 desse mesmo capítulo, quando te preparardes para orar e trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou tu contra ele, deixa ali a tua oferta e vai, antes, reconciliar-te com o teu irmão, e depois vem e oferece a tua oferta. Ora, o valor que tem a oferta, por menor que ela seja. Se eu me entendi com o irmão que eu tenho uma diferença, a minha oferta, sendo a mesma, ela vai ter um valor muito maior. Essa é a colocação. O item 3 desse mesmo capítulo. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. Olha as comparações que ele faz aqui. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo. Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como esses outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. Já o publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Aí Jesus conclui, declaro-vos que este voltou para sua casa, justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Isso está no capítulo 18, versículos de 9 a 14 do Evangelho de São Lucas. Então, para começarmos a analisar as 8 frases do Pai Nosso, nós vamos começar dizendo assim, Pai Nosso que estais no céu. Veja que Jesus coloca aí Pai Nosso. Ele não fala Pai vosso, Pai seu, Pai meu. Ele fala Nosso. Ele se coloca junto de nós. Pai Nosso. Ele é um dos nossos. Ali ele está orando, ensinando os discípulos e todos aqueles que estavam ouvindo o que é o verdadeiro significado do Pai. Como se fosse uma criança. A criança respeita o Pai. Muitas vezes mais do que quando nós ficamos adultos. O pai já está velhinho, já não entende muito das coisas, mas é pai. E ele coloca o Deus Pai como se fosse o pai de uma criança. E é o pai de todas as criaturas, é o Criador do universo. Como diz na primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta, que é Deus? Ele não pergunta quem ou que, ele pergunta que é Deus. A resposta é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, desde uma pequena erva até um pequeno inseto, tudo é criação de Deus, inclusive nós, né? Então, a palavra Deus, ela se refere à inteligência suprema, como eu já falei que está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Do livro Pai Nosso, da Meimei, como eu já citei, do item 2, tem uma historinha, porque esse livro ele é rico dessas historinhas, mas que serve para muitos de nós, mesmo sendo já adultos. É a história da existência de Deus. Ela justifica a existência de Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho, cada noite,
que certa vez o rico chefe da caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, quando nem ao menos sabe ler? O crente respondeu: grande Senhor, conheço a existência do nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe. O servo humilde explicou: quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando ouve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe, surpreendido. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá de cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimejosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também, justificando Deus. Como é que nós sabemos da existência de Deus, de tudo isso que nos rodeia? Depois, a segunda frase: santificado seja o vosso nome. Emmanuel, de tantas obras que ele intuiu Chico a escrever, ele diz que a grande prece dominical nunca será devidamente compreendida por todos nós. Nós teremos que caminhar muito tempo ainda para entender tudo aquilo que Jesus e os seus discípulos e depois todos aqueles que sucederam os discípulos, até nós ainda não temos todo o entendimento de tudo aquilo que Jesus quis deixar. Então, quando o homem está procurando água em Marte, que tal nós tratarmos a água daqui do planeta? De novo, do livro Pai Nosso, o item 9. Louvado seja Deus. O velho André era um escravo resignado e sofredor. Certo dia, ele soube que Jesus nos ensinara a santificar o nome de Deus e prometeu a si mesmo jamais praticar o mal. Se o feitor da fazenda o perseguia, André perdoava e dizia de todo o coração: louvado seja Deus. Se algum companheiro tentava-o a fugir das obrigações de cada dia, considerando as injustiças que o cercavam, ele dizia contar com a bondade divina, indicava o céu e repetia: louvado seja Deus. Quando veio a libertação dos escravos, o dono da fazenda chamou-o e disse-lhe que a pobreza e a doença lhe batia a porta e pediu-lhe que não o abandonasse. Todos os companheiros se ausentaram, embriagados de alegria, mas André teve compaixão do Senhor, agora humilhado, e permaneceu no serviço, imaginando que Deus estaria satisfeito com o seu procedimento. O proprietário da terra, pouco a pouco, perdeu o que possuía, arruinado pela enfermidade, mas o generoso servidor cuidou dele até a morte, afirmando sempre: louvado seja Deus. André estava cansado e envelhecido quando o antigo patrão faleceu. Quis trabalhar, mas o corpo encarquilhado curvava-se para o chão com muitas dores. Esmolou então com humildade e paciência, e de cada vez que recebia algum pão para saciar a fome ou algum trapo para cobrir o corpo, exclamava alegremente: louvado seja Deus. Certa noite, muito sozinho com sede e febre, notou que alguém penetrava a sua choça de palha. Quem seria? Em poucos instantes, um anjo erguia-se à sua frente. Acanhado e aflito, quis falar alguma coisa, mas não pôde. O anjo, porém, sorrindo, abraçou-o e exclamou: André, o nome do nosso Pai Celestial foi exaltado por seu coração, e vim buscar você para que sua voz possa louvá-lo agora no céu. Olha que lindo aqui, ó. No dia seguinte, o corpo do velho escravo apareceu morto na choupana, mas sobre o teto rústico as aves pousavam, cantando, e muita gente afirmou que os passarinhos pareciam dizer: louvado seja Deus. A terceira frase do Pai Nosso:
Venha a nós o vosso reino. O que é o reino de Deus? Não fica um tanto quanto estranho nós falarmos venha a nós o vosso reino, não nós irmos até ele, mas é preciso nós nos preparemos para receber o reino de Deus. E Jesus, com todo o seu conhecimento, com tudo aquilo que ele quis passar para nós, ele se esforçou, ele fez tudo o que ele podia para nós e veio e mostrou aquilo que era para fazer. Ele não escreveu uma letra e mostrou para nós. Então, como se comparativamente nós pudermos dizer assim, como que se constrói uma casa? Não tem que ter um projeto? Tem que ter uma preparação. Como que os pedreiros, carpinteiros, eletricistas, vidraceiros vão fazer essa casa? Não tem que ter um preparo? Assim é a comparação para o venha a nós o vosso reino. Nós devemos nos preparar para receber o reino de Deus. Não com essa bagunça mental que às vezes nós temos. Então, o que é que nós temos que esperar quando vier o reino de Deus? Nos preparar para isso. Receber o reino de Deus. A quarta frase, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Do mesmo modo, a vontade de Deus e não a nossa. Seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus e a nossa. Muitas vezes, os nossos pedidos, nós achamos que não foram atendidos. Puxa vida, o que eu fiz que Deus não me atendeu? Não é que Ele não nos atendeu, Ele entendeu que nós ainda não podemos compreender aquilo que nós estamos pedindo. Passado algum tempo, nós vamos receber isso. Então, naquele momento que nós pedimos, não tínhamos entendimento e preparação para receber aquilo que nós pedimos. Passado algum tempo, nós acabamos recebendo. Talvez nem percebamos, mas nós vamos receber, sendo merecedores. Então, seja feita a vossa vontade. O que fez São Francisco? A oração dele diz lá, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E tantas outras frases de Francisco. Ele não está trabalhando para receber o reino de Deus? O que ele fez de tudo? Abandonou o próprio nome para seguir Jesus. Então, assim, a nossa elevação espiritual, para que nós recebamos as dádivas do Criador, nós temos que continuar evoluindo, continuar nos amando, como Jesus nos disse, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amo. Depois, a quinta frase, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia, fisicamente, não é só almoço, jantar, cafezinho, refeição, tudo aquilo que nós tomamos, comemos, bebemos. O que nós temos que fazer é também levar em conta o pão espiritual, não só o pão material. Para isso, nós temos que procurar, dentro de nós mesmos, uma harmonia. De novo, para receber o reino de Deus, nós temos que estar de bem conosco mesmo, de bem com o nosso próximo, como já foi falado nas outras frases aí. Né? Como é que eu posso estar pedindo para Deus alguma coisa se eu ainda não me reconciliei com o meu pai, às vezes? Nós vemos cenas, às vezes, no velório, de filhos que há anos não conversavam com o irmão, com o pai, ali vem fazer aquela choradeira. Agora é tarde, só na próxima encarnação. Então, que venha a vós, que venha a nós o vosso reino. Jesus continua trazendo todos esses ensinamentos através do Evangelho segundo o Espiritismo. Cada vez que nós pegamos esse manual de conduta, esse livro fantástico para estudar, nós temos lá a resposta para tudo. Quem faz Evangelho no lar já percebeu isso. Cada vez que faz, mesmo que caia a mesma lição, vai ter um entendimento diferente. A sexta frase, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Alguns têm lá, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esse é o início, porque a época de Jesus se fazia muito conta da dívida física, da dívida financeira.
Tem exemplos no Evangelho mostrando isso. Então, não é diferente as dívidas e as ofensas. Para nós hoje vamos falar em ofensas, que é muito mais do que dívida física ou material. Então, voltando a falar dos capítulos, vou falar do capítulo 10 agora. Bem-aventurados os misericordiosos. Do item 5, reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho do juiz, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Ceitil é dinheiro, moeda, à época. Então, é através desse pedido de perdão, perdoai as nossas ofensas na mesma medida em que nós perdoarmos os nossos ofensores. Como dizia Chico, né, de tantas frases que ele dizia, eu prefiro ser ofendido que ofender. Porque se eu for ofendido, vai depender de mim. Agora, se eu ofender, vai depender do outro, se ele vai aceitar o meu pedido de desculpas. Então, outra questão do Evangelho, que Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes devemos perdoar? Ele falou 7 vezes? Jesus falou, não, 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7 dá 490. Vamos contar 490 dias, um perdão por dia? Em 490 dias acabamos com o nosso estoque de perdão. E aí? Aí Emmanuel explica para o Chico, é cada tipo de ofensa. Se vivermos numa encarnação 80, 100, cento e tantos anos, não vai dar para acabar com o estoque de perdão. Então, não é 70 vezes 7, é infinitamente. E Jesus, o que ele disse? Uma das últimas frases quando ele estava sendo crucificado, ou já crucificado. Perdoai-o, eles não sabem o que fazem. De novo, né? E a 7ª, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Tudo começou com Adão e Eva, quando a serpente ofereceu a maçã para Eva, foi uma tentação? Claro que é no sentido figurado isso, né? Mas começou lá. E dos bens materiais, é tentação aquele que está fazendo o regime e vê um prato muito bonito, muito gostoso, que ele está acostumado a comer um prato inteiro. É uma tentação. A tentação dos vícios, hoje muito comum. Todos os vícios, não é só droga, é jogo, é sexo, é uma série de vícios. A ostentação do luxo. Quantos, vou colocar nós como sendo humanidade, dizendo assim, eu quero mostrar para os outros aquilo que eu tenho. É orgulho, é vaidade. Não é? A corrupção, tão falada recentemente, não é a tentação do poder? Muitos daqueles políticos que nós vemos, que conhecemos, eles não precisam mais de dinheiro, eles vão sustentar gerações e gerações de descendentes futuros sem precisar de dinheiro, mas eles não tiram, não é uma tentação? É? A tentação da fofoca. Né? Soubemos a notícia do vizinho, que a gente não se dá com o vizinho, ficamos morrendo de vontade de passar para frente uma fofoca que nós ouvimos do vizinho, sem saber se é fake news ou não, se é verdade ou não. Então, a tentação do qual Jesus fala aqui, pode ser de todos os tipos. Então, nós temos que pedir para Deus, pedir para Jesus, que Ele continue nos intuindo, fazendo com que tudo aquilo que nós aprendemos e continuaremos a aprender através, principalmente, das obras que nós lemos, além das 5 obras de Allan Kardec, outras obras complementares. Chico Xavier escreveu mais de 418 livros, fora os livretos, as pequenas revistas, as pequenas mensagens. Então, e outros também, nós estamos falando só do Chico, e outros também. Então, a 8ª frase,
agora é amém. E o que quer dizer amém? Essa palavra significa assim seja. Então, quando fazemos a oração do Pai Nosso, no final vamos falar amém. Se falar assim seja, é que o amém é do aramaico, mas é muito conhecida. E a oração do Pai Nosso também é difícil de existir alguém no planeta Terra que não seja cristão, mas que não tenha ouvido pelo menos uma vez a oração do Pai Nosso. Olha a importância que tem essa oração. E para finalizar, eu queria fazer o encerramento com a oração do Divaldo Franco, que nos deixou recentemente. O céu ganhou mais um, né? Então ele fala assim: nós te agradecemos, Senhor, pela glória de viver, pela honra de amar. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado, Senhor, pelo pão, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza dos meus olhos que vêm no altar da natureza. Olhos que fitam o ar, a terra e o mar, que acompanham a ave fagueira que corre ligeira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Diante da minha visão, pelos cegos formulo uma oração. Eu sei que depois dessa lida, na outra vida, eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que canta uma canção e teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, quero te rogar pelos que sofrem de afasia, pelos que não cantam de noite e não falam de dia. Eis que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que oram, que semeiam, que agasalham. Mas de amor, mãos de caridade, de solidariedade. Mãos que apertam mãos de poesia, de cirurgia, de sinfonia e de psicografia. Mãos que acalentam a velhice, a dor e o desamor. Mãos que acolhem ao seio do corpo um filho alheio sem receio. Pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque posso bailar. Olho para a terra e vejo amputados, marcados, desesperados, paralisados. Eu posso andar. Oro por eles. Eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista amor. O amor de pai, de mãe, de marido e esposa, de filho e de irmão. De alguém que lhe estenda a mão, mesmo que seja o amor de um cão, pois é tão triste viver na solidão. Mas, se não tiver ninguém para amar, um teto para me acolher, uma cama para me deitar, mesmo assim não reclamarei, nem blasfemarei. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em Ti. Muito obrigado, senhores.